Fala! Vou começar o vídeo hoje fazendo uma pergunta. O que é que os portugueses estavam procurando nas grandes navegações? A resposta você já sabe: especiarias e ouro. Ouro, metal precioso, moeda. E os portugueses foram para vários continentes. Foram para a Ásia, para a África, para a América, tudo em busca de metal precioso. Mas você sabe, eles procuraram ouro no Brasil e não encontraram. Mas a situação mudou no final do século XVII. E é sobre isso a aula de hoje. A gente vai falar sobre a mineração no Brasil. Desde 1500, os portugueses procuravam ouro aqui no Brasil. Você lembra da carta do Pero Vaz de Caminha, o primeiro cronista português que relatou a chegada do Cabral no Brasil? Então, naquela carta ele já falava para o rei: a terra até que é bonita, mas não tem ouro. O ouro foi se transformando numa obsessão, num desejo dos portugueses. E esse desejo só aumentou depois das descobertas das minas de prata e de ouro no México e no Peru. Os espanhóis tiveram melhor sorte aqui na América, mas os portugueses pensaram: já que a gente divide o mesmo continente com os espanhóis, se eles acharam ouro, nós também podemos achar. E os portugueses não desistiram jamais. Olha só o que o Pero Magalhães Gandavo, um escritor português, disse sobre o ouro na América. Essa província de Santa Cruz, além de ser tão fértil como digo, e abastada de todos os mantimentos necessários para a vida do homem, é certo ser também muito rica, e haver nela muito ouro e pedraria, de que se tem grandes esperanças. O rei de Portugal incentivou os colonos a procurarem ouro no Brasil. Você deve lembrar dos bandeirantes, aqueles paulistas que iam para o meio do mato para caçar índios e escravos fugitivos. Então, eles também procuravam metais preciosos. E aí, finalmente, em 1693, foi descoberto o ouro no Brasil. As primeiras jazidas foram encontradas desse ano até mais ou menos 1698. Finalmente! Uhul! Mas calma, não vamos comemorar antes da hora, rapaz. Sabe por quê? Porque o ouro foi encontrado pelos portugueses num momento ruim da história do país. É porque Portugal vivia uma grave crise, a chamada crise do século XVII. Essa crise teve vários fatores. A gente pode lembrar alguns, como a invasão holandesa aqui nas terras do Brasil. Depois que os holandeses foram embora, eles levaram dinheiro, escravos, tudo para Antilhas, para a região ali do Caribe, e começaram a produzir açúcar ali também. Aí o açúcar brasileiro começou a ficar mais barato, porque tinha um concorrente no mercado, e Portugal foi perdendo muito lucro. Os holandeses também foram para o Oriente, e lá no Oriente conquistaram vários territórios que faziam comércio com Portugal. Então a venda e a compra de produtos, as chamadas especiarias, foram parar nas mãos dos holandeses. E por último, os holandeses também atacaram a África. E Portugal, que tinha vários territórios para fornecer escravos para a América, perdeu alguns. Os holandeses estavam concorrendo com os portugueses no comércio de escravos negros africanos. Para falar da crise do século XVII, a gente chamou até um analista internacional. Olha a opinião dele aí. Não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. E não é que o nosso analista está certo, o que estava ruim piorou. É porque Portugal assinou um acordo com a Inglaterra em 1703, o chamado Tratado de Methuen. Esse tratado também é conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Funcionava assim: Portugal ia vender vinho para a Inglaterra por um preço mais barato e poderia importar da Inglaterra tecidos por um preço também mais vantajoso. Qual é o problema disso? O problema é que os tecidos ingleses eram de melhor qualidade e mais baratos que os tecidos portugueses. E aí a indústria têxtil de Portugal entrou em falência. Outro problema é o da chamada balança comercial. Pensa comigo, você conhece mais gente que bebe vinho ou mais gente que usa roupa? Eu conheço mais gente que usa roupa. Então, nessa troca, quem levou vantagem foi a Inglaterra, que conseguiu vender mais produtos do que Portugal. Portugal mais comprava do que vendia, e aí gerou um desequilíbrio na balança comercial. Em outras palavras, é como se Portugal importasse mais do que exportasse. E isso gerou um choque para Portugal.
É no meio dessa crise econômica e dessa dependência de Portugal em relação à Inglaterra que foi encontrado o ouro no Brasil. As primeiras jazidas foram encontradas em Sabará e em Vila Rica, regiões que ficam na atual Minas Gerais. É o interior do território colonial, pessoal. Os portugueses estavam saindo do litoral e indo para regiões onde não haviam estradas, onde não haviam estrutura de moradia, onde não havia agricultura. Isso causou um impacto muito grande na colônia. Teve gente que saía de várias capitanias para ir para Minas Gerais. Teve até gente que saiu de Portugal, cruzou o oceano e veio para a América, tudo em busca dos metais preciosos. Essa corrida pelo ouro assustou a coroa portuguesa. Os portugueses tinham medo de que o litoral da colônia ficasse despovoado, porque tinha muita gente indo para o interior. Isso podia causar um problema. Já pensou se os franceses ou holandeses resolvessem atacar de novo o Brasil? Não ia ter gente para defender o território. Um outro problema foi a falta de mão de obra. É porque muita gente do litoral, muitos senhores de engenho, começaram a vender escravos para quem estava no interior, para quem estava buscando ouro. E aí ia faltar mão de obra para as fazendas de cana-de-açúcar. E Minas não estava preparada para receber tanta gente nessa época. Tem até um padre jesuíta, o Antonil, que disse que em Minas Gerais era muito comum a pessoa morrer de fome e cheia de ouro na mão. É porque ouro não dá para comer, né? Para driblar a fome, os colonos tiveram que comprar produtos vindos de fora de Minas Gerais. E aí, quem teve um papel fundamental foram os chamados tropeiros. Tropeiro era um comerciante ambulante que colocava suas mercadorias no lombo de mulas e levava essas mercadorias para Minas Gerais. Eles foram responsáveis por vender boa parte dos alimentos que os mineiros consumiam. Além disso, os tropeiros também enviavam mensagens, cartas para essa região. Um outro fenômeno interessante que aconteceu foi a formação de fazendas especializadas em gêneros alimentícios. Em volta de Minas Gerais, os fazendeiros começavam a plantar alimentos que eram vendidos para os mineiros a peso de ouro. Isso favoreceu a formação de um mercado interno aqui no Brasil. Pensa comigo, nas fazendas de cana-de-açúcar não havia mercado interno, porque dentro da própria fazenda o escravo plantava aquilo que ele ia comer. Mas em Minas Gerais, como não dá para plantar nada, como a exploração ali é só para retirar os metais da natureza, você precisa comprar de outro lugar. Então essas redes de comércio foram se formando. Mas engana-se quem pensa que foi só alegria na descoberta do ouro. Sabe por quê? Porque o ouro também gerou muitos conflitos aqui no território colonial. É que os paulistas foram os descobridores das minas de ouro, e eles queriam ter exclusividade na exploração desse metal. Só que tinha gente de outras capitanias e até mesmo de Portugal vindo para cá. Os paulistas apelidaram esses forasteiros, essa gente que vinha de fora de São Vicente, de emboabas. E os paulistas queriam exclusividade na extração do ouro e entraram em conflito. Foi a chamada Guerra dos Emboabas, que durou de 1708 até 1709. Várias pessoas morreram nessas guerras, pessoal. E aí, a coroa portuguesa teve que agir. Uma das medidas que Portugal tomou foi separar as capitanias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um monte de gente vindo para Minas Gerais de várias regiões da colônia. Mas e aí? Como era o ouro encontrado aqui no Brasil? Quem explorava esse ouro? Quem enriqueceu com esse ouro? Como era a vida das pessoas em Minas Gerais? Tudo isso eu vou te responder no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Até mais!